Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Daniel Camargo e nós vamos falar hoje sobre o gênero textual carta do leitor e alguns conceitos, né, de gramática. E o que nós vamos trabalhar sobre gramática vai ser sobre concordância verbal, tá? E as atividades referentes à interpretação de texto serão sobre as características da carta do leitor enquanto gênero textual. Então, vamos lá, vamos retirar as dúvidas, aprender os conceitos e espero que gostem das nossas atividades e das nossas aulas, tá? Então tá, o que é uma carta ao leitor? A carta de leitor é um gênero textual argumentativo, presente em diversos meios de comunicação. O que é um texto argumentativo? Quando nós damos a nossa opinião, argumentamos com alguns fatos e ideias, de preferência baseados em alguma obra que relate informações e conceitos que sejam aceitos, né? Não invenções ou fictícios, tá bom? Como você já deve ter tido contato com revistas, jornais, sites e outros, certamente todos vocês notaram que a maioria desses meios de comunicação possui uma seção destinada à expressão das opiniões de seus leitores, não é mesmo? Os editores utilizam esse espaço para estabelecer um diálogo com o público ao qual destinam suas produções e, entre outras coisas, avaliar a qualidade do próprio trabalho. Tá? No entanto, para que o leitor se adeque a um meio formal de comunicação, é necessário conhecer a estrutura da carta de leitor. Portanto, né, nós vamos observar um tipo, né, um exemplo de carta do leitor. Então, aqui tem uma, tá? Goiânia, 8 de fevereiro de 2018. Caro editor, gostaria de parabenizar os responsáveis pela reportagem sobre a região Centro-Oeste, especialmente o destaque feito à Goiânia, capital onde nasci e vivo até hoje. Os aspectos sociais e culturais presentes na cidade foram brilhantemente descritos no texto e muito bem representados por meio das imagens que representam tão bem o nosso povo. Atenciosamente, JS. Então, olha só. É possível notar que, nesse caso, né, o leitor vê se ele se enxerga representado na reportagem realizada pelo meio de comunicação e identifica-se diretamente com as informações passadas pelo texto. O que ele faz? Ele parabeniza, ele está contente com a reportagem, né? Então a opinião dele é positiva. Todavia, né, contudo, entretanto, existem também cartas que discordam das reportagens, tá? Nós não vamos ver agora um caso desses, mas existem também, assim como essa carta foi positiva, elogiando, as opiniões eram positivas, existem situações negativas, tá? Quais são as estruturas, né, de uma carta do leitor? Qual é a estrutura? Como podemos perceber, existem vários tipos de cartas, tá? Mas quais são os elementos que compõem essa estrutura? Né? O que precisa ter numa carta? Então, primeiro, tem que ter local e data. Tem que ter cumprimento formal. Tem que dizer, boa tarde, boa noite, eu sou muito grato, né, atenciosamente. Então, tem que ter uma introdução com menção à matéria. Então, o texto, reportagem, né, eu tenho que publicar com o objetivo de contextualizar até mesmo quem não tenha tido contato com o texto ao qual nos referimos. Então, tem que introduzir. Todo o texto tem que ter uma pequena introdução. Aqui, como é uma carta, local e data, invocativo, né? Uma forma de tratamento. Vamos ver isso, identificar isso aqui na carta, né? Data, Goiânia, 8 de fevereiro de 2018. Aqui, né? O cumprimento formal, né? Caro editor. E depois aqui vai ter uma introdução. Gostaria de parabenizar os responsáveis, né? Aí depois ele vai dar a sua opinião aqui na outra oração. Né? O desenvolvimento, ele vai dar a sua verdadeira opinião. E a conclusão. Pessoal, é muito importante saber que todo texto precisa de começo, meio e fim. E quando se trata de um texto argumentativo,
ele tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão, que é o começo, meio e fim. Tá? No desenvolvimento eu vou dar a minha opinião e na conclusão eu vou retomar essa minha opinião. Tá? Como é uma carta, eu vou me expressar de forma cortês e me despedir. Outra característica importante que deve conter, né, na estrutura é o uso de linguagem formal. Tá? Sem linguagem coloquial, sem gírias, uma linguagem formal. Tá? Então tá, vamos fazer algumas atividades aqui para ver se a gente compreende e se conseguimos entender essas características. Tá? Então tá, ostentação virtual. Hashtag minha vida é melhor que a sua. Aqui tá, né? 818 é o número da revista 2014. Criticou o exibicionismo nas redes sociais. Então, esse é o título, tá? Hashtag minha vida é melhor que a sua. Criticou o exibicionismo nas redes sociais. Fiquei pensando em como eram as coisas há 10 anos, quando ninguém tinha tanta preocupação em criar um personagem de si mesmo. Hoje, todos são o que aparece no Facebook e Instagram. As pessoas editam a própria vida para torná-la interessante aos olhos dos outros. Aqui, de Belo Horizonte, né, Minas Gerais. Com relação à mesma reportagem, outra opinião. A reportagem só diz a verdade. Ninguém mais aguenta ver fotos de cachorros e bebês. As redes sociais viraram uma competição para ver quem é, ou aparenta ser, mais feliz e mais bem-sucedido. Aqui é de São Paulo. Tá? Isso aqui é com relação a uma reportagem da revista Época. Tá? Então, aqui eu tenho duas opiniões. As duas estão concordando com a reportagem e as duas estão criticando alguma coisa. Em que veículo de comunicação essas cartas foram publicadas? Aqui a gente percebe, né, no final, sempre tem no rodapé, né, foram publicadas na revista Época, as informações. Né? As cartas comentam uma mesma matéria. Qual é o título dessa matéria? Hashtag minha vida é melhor que a sua. Né? Está escrito lá no começo da primeira carta. Qual o conteúdo da matéria segundo as cartas? O exibicionismo nas redes sociais, a mania que as pessoas têm de viver um mundo ilusório, né? Tiram fotos de tudo que é bonito e belo na sua existência e escondem a maior parte que é a vida normal das pessoas, né? Com problemas e soluções de problemas que são importantes. Na questão 14, não há nada mais contemporâneo que, após publicar algo em uma rede social, apresentar uma hashtag. A palavra ou frase é antecedida pelo símbolo cerquilha, que popularmente conhecido como jogo da velha, expressa o tema central da publicação. Geralmente, o usuário procura utilizar hashtags criativas e bem-humoradas para chamar a atenção do interlocutor. Sua função é muito semelhante à do título em um texto. Então, o título é composto de hashtag, e isso é bastante incomum. Né? Não tem títulos de textos com hashtag. Por que o autor fez essa escolha? Né? Provavelmente ele usou a hashtag no título, né? Ele identifica imediatamente que a matéria está relacionada às redes sociais. Né? Postar fotos acompanhadas de hashtag é parte importante da exposição nas redes sociais. Além disso, como o texto do enunciado expõe a uma função de uma hashtag de foto, guarda semelhança com a função do título de um texto. Tá, mas aqui, ele usou a hashtag para quê? Para ter uma semelhança com o tema da reportagem, tá? E porque, como o assunto fala sobre isso, é muito importante que ele, de forma criativa, faça esse link, ok? Em qual carta fica claro o posicionamento do leitor sobre o conteúdo da reportagem? Qual é esse posicionamento? As duas cartas falam sobre a reportagem, mas apenas a segunda apresenta, né, uma exposição, um posicionamento mais agressivo, mais explícito, né? Ele, na segunda, que ele concorda com a exposição da reportagem. Aqui nesse termo aqui, ó, a reportagem só diz a verdade. Né? Então ele concorda e expõe isso. Explique o sentido das frases. Vamos lá.
As pessoas editam a própria vida para torná-la interessante aos olhos dos outros. As pessoas selecionam e mostram nas redes sociais apenas o que julgam ser melhor na sua vida. Eles não querem mostrar as dificuldades, querem mostrar as conquistas. Às vezes, ostentar coisas que nem são tão verdadeiras assim. E essa futilidade, né, na nossa sociedade, na humanidade, né, não é só no Brasil isso, nós percebemos em tudo. Né? As pessoas compram carros que não podem pagar, compram celulares que não poderiam ter, né? Eu fico impressionado às vezes com pessoas que têm telefones de 4 mil reais, mas não tem internet, não tem um plano. Meu Deus, como você tem um celular de 4 mil reais e não tem plano? Né? Não faz sentido, sabe? As pessoas querem ter uma vida para mostrar para os outros, não querem construir alguma coisa. Né? Todos são o que aparece no Facebook e no Instagram. A aparência tornou-se mais importante que a essência, que é o que a gente estava falando ali anteriormente, que se molda de acordo com o que se quer aparentar. As pessoas não se preocupam em construir uma personalidade de fato, em adquirir conhecimentos. As pessoas querem mostrar para os outros uma coisa que elas gostariam de ser, mas não são, e nem se esforçam para ser. Né? Isso é interessante. Então vamos lá, concordância verbal 2. Aqui, ó. Concordância verbal. A gente sabe que no sujeito simples, né, nós estudamos antes o conceito sujeito da oração. Agora nós vamos avançar. Vamos lá. Vamos fazer uma atividade aqui falando também sobre cartas dos leitores. Né? Crises humanitárias. A foto que ilustra a reportagem, conflitos expõe crianças a fome e doenças, é constrangedora e mostra a que ponto a estupidez humana é capaz de chegar. O texto escancara as debilidades às quais as crianças são submetidas e mostra que a globalização não consegue resolver problemas, né, tão básicos como a fome. Que 2018 seja muito melhor que o ano que acabou. Tá? Uma carta de um leitor de São Paulo. E aqui fala, né, reportagem sobre crises humanitárias, né, conflitos. Né? A respeito do conteúdo da carta, sobre o que o leitor comenta na sua carta ao jornal, sobre a foto da reportagem, né? E a reportagem é conflitos expõe crianças a fome e doenças. Copie a frase do texto em que se encontra a opinião do leitor. A frase é a seguinte: a foto que ilustra a reportagem conflitos expõe crianças a fome e doenças. É constrangedora e mostra a que ponto a estupidez humana é capaz de chegar. Isso aqui está se referindo à guerra, tá? E as pessoas que passam dificuldades por causa do egoísmo de alguns, né? Querem o poder a todo custo. Na última frase do texto há um verbo implícito. Reescreva a frase explicitando. Então, assim, o que está implícito é eu desejo. Né? Eu desejo que 2018 seja muito melhor que o ano que acabou. Tá? Vamos ver isso aqui no texto aqui, ó. Que 2018 seja muito melhor que o ano que acabou. Eu desejo, gostaria, né? Eu quero. Né? São várias situações, várias opções. Tá? 18. Indique o sujeito das orações em seu respectivo núcleo. Vamos lá. Vamos usar a nossa canetinha. Eita. Feito. O texto escancara as debilidades. A gente acha o verbo escancara. Quem escancara? O texto. Núcleo, texto, sujeito, texto. A globalização não consegue resolver problema tão básico como a fome. Quem é que não consegue resolver? A globalização. Núcleo, globalização. O sujeito dessas orações é simples ou composto? Justifique sua resposta. Simples. E todos eles são simples por quê? Porque tem apenas um núcleo. Tá? Para ser composto eu tenho que ter 2 ou mais núcleos. Ok? Quem tiver dúvida, procura aí no canal a aula sobre sujeitos, tá? Classificação de sujeitos. Então, a flexão verbal. Como você já estudou, verbos são palavras que se flexionam em pessoa e número. Mas o que define a flexão a ser usada em uma oração? Bem, isso é estabelecido pelo sujeito. De forma geral, o verbo deve concordar, vamos botar aqui uma canetinha,
o verbo deve concordar com o sujeito da oração. A regra geral de concordância verbal define que o verbo deve concordar com o núcleo do sujeito simples, mas há casos em que o falante fica em dúvida. Por exemplo, se o sujeito for uma expressão numérica, o que muda nesse caso? Realize atividades propostas para pensar melhor sobre isso. Então, isso fica para a próxima aula, ok? Muito obrigado por terem assistido essa aula. Espero que tenham entendido um pouco sobre carta do leitor, das características do gênero e reforçado um pouco o conhecimento sobre concordância verbal. Se inscreve no canal, dá um like, ativa o sininho e até a próxima.